Vamos abrir a Bíblia, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Então, Mateus capítulo 5, e aí a gente vai ler a partir do versículo 1. Eu queria propor para vocês aqui a participação de vocês durante a leitura. Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Abra sua Bíblia, texto que já está aí projetado. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, a partir de agora, eu vou ler a expressão bem-aventurados, vocês vão ler o complemento, tá bom? Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Amém. E para fechar, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Então, para você que acompanhou, né, o culto da manhã, fique tranquilo que não vai ser a mesma pregação, também se fosse não teria problema, né? Talvez a gente às vezes precisa ouvir as mesmas pregações. Mas aqui nós temos um famoso discurso de Jesus, discurso das bem-aventuranças, discurso que inaugura o Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são conhecidos como o Sermão do Monte, porque, como você vê logo no início, Jesus vai ao monte para poder começar a ensiná-los. E nessa primeira parte do Sermão do Monte, nós temos aí 8 declarações que iniciam com a expressão bem-aventurados são. Bem-aventurança significa felicidade. Então a gente poderia trocar o texto por felizes são, como de fato acontece em algumas traduções. Então, a pergunta que Jesus faz nesse texto é: quem é feliz na perspectiva do reino de Deus? O que é ser feliz? O que é felicidade? O que faz uma pessoa feliz? É uma pergunta interessante, existem vários tipos de resposta. A sociedade e a cultura vão nos oferecer algumas. Talvez na sua cabeça você tenha algumas ideias sobre o que é ser feliz. O individualismo moderno nos faz pensar em alguns caminhos, né? E cada um tem o seu direito à felicidade, por exemplo. Isso nos leva à reflexão de que a felicidade apresentada por Jesus tem a ver com o reino de Deus. Então, as pessoas que agem da forma que Jesus está descrevendo no texto são felizes, porque fazem parte do reino de Deus, são pessoas abençoadas pelo Senhor. Então a bênção está em fazer parte do reino, a felicidade está em ser acolhido
no reino. Então, as bem-aventuranças, elas nos ajudam a visualizar o estilo de vida do reino. Como é que os participantes do reino devem agir? É interessante porque, imagine, se fôssemos fazer uma lista das características definidoras dos participantes do reino de Deus. Eu imagino que faríamos uma lista um pouco diferente da lista de Jesus. Tá? Suponhamos que Jesus te pedisse um conselho. Meu querido irmão, minha querida irmã, me ajuda aí o seguinte, olha, estou com uma lista com 8 marcas, 8 características que vão definir os participantes do meu reino. Tem aqui um rascunho. O que você me diz? E aí você, com toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua inteligência, você daria uma olhada naquilo que está no Evangelho de Mateus e diria, pô, Jesus, ó, é um esboço legal, né? É um bom ponto de partida, mas está faltando talvez algumas coisas aqui que a gente poderia acrescentar, né? Por exemplo, essa história de bem-aventurados os que choram, por exemplo. Isso aí não tem muita coisa a ver, né? Bem-aventurados os pobres, né? Seria melhor de começar bem-aventurados os ricos? Ó, melhor, hein? Então, a lista de Jesus é uma lista que talvez não seria a lista que você faria, não seria a lista que eu faria, não seria a lista que as igrejas, de modo geral, fariam. E esse é o interessante dessa lista de Jesus, porque ela nos aponta um estilo de vida que, em geral, nós, como cristãos e como igreja, acabamos por não dar muito valor. Por isso, a gente precisa parar para conversar com Jesus, ouvi-lo. Afinal, o reino de Deus é esse espaço de comunhão com o Criador, de comunhão com o Senhor. Jesus é o Rei que veio inaugurar o reino. O Evangelho proclama quem é o Rei e nos desafia. Somos desafiados com a realidade espiritual de que, por causa do pecado, somos participantes, submissos, leais a outros reis e outros reinos. É por isso que Jesus inicia a proclamação do reino com libertação. Jesus é o Rei que nasceu em uma manjedoura e é o Rei que assumiu uma coroa de espinhos. Jesus é o Rei que trouxe o seu reino não construindo palácios, nem fazendo guerras ou conquistando territórios. Jesus traz o reino pela cruz, pela obediência, pelo sacrifício. O reino de Deus, portanto, é essa realidade da comunhão com Deus, proporcionada pela obra de Cristo. É o reino da graça que entramos pela fé. O que nos faz cidadãos desse reino é crer e confessar Jesus como nosso Salvador. O reino de Deus é o reino dos pecadores, que tiveram os seus pecados perdoados em Jesus. É o reino dos que se fazem discípulos de Jesus, porque foram tocados pelo Espírito Santo. A igreja, ela é a agência do reino. Ela existe para servir aos interesses do reino. A nossa missão é proclamar o reino com palavras, testemunhar o reino com ações e demonstrar o reino como comunidade. Anunciamos o reino através da pregação do Evangelho. Testemunhamos o reino com uma vida pública e privada que anda em conformidade com os valores do reino. E a igreja precisa ser uma comunidade que demonstra, que evidencia o reino ao mundo. Então nós precisamos ser o que Israel deveria ser, o Antigo Testamento não foi. Uma pequena encarnação desse reino. Esse foi o intuito de Jesus ao reunir ao seu redor uma comunidade de discípulos e se dedicar a eles. Por isso, o Espírito Santo foi derramado sobre essa comunidade.
Por isso, essa comunidade é chamada de corpo de Cristo. Por isso, esses discípulos foram chamados a proclamarem ao mundo esse reino, fazendo novos discípulos, batizando-os e recebendo-os nessa comunidade chamada igreja. Então, dessa forma, queridos, tudo que nós fazemos como igreja precisa refletir o rei e o reino. De modo que quando você entre aqui, você não tenha dúvidas de quem é o nosso rei e do que significa servi-lo. Tudo que fazemos na igreja, com a igreja e pela igreja, precisa estar a serviço do rei e precisa demonstrar os valores do reino. É algo que a gente sempre precisa lembrar, porque sempre temos a tentação de sair da rota. Como comunidade, não estamos a serviço dos seus interesses pessoais, dos meus gostos, das minhas preferências. A igreja não existe para te agradar nem para me agradar. Na verdade, o meu gosto, a minha preferência pessoal, não é um critério, não é um parâmetro de avaliação ministerial. Se você quer fazer na igreja só o que você gosta, é porque você não entendeu o reino. Estamos a serviço do rei e do reino. A igreja não está a serviço de interesses políticos. Se o que vamos fazer vai agradar ou desagradar determinado partido, candidato, ideologia, pouco importa. A nossa esperança não está na eleição de ninguém, mas na vinda definitiva e plena do Rei. E o único, veja você, ou a única que foi instituída por Cristo como sua legítima representante, é a igreja. A igreja representa Jesus. E os crentes representam a igreja, quando eles vivem de acordo com o reino, pregando o evangelho, testemunhando em sua vida pública e privada, e servindo como comunidade do rei. Estamos a serviço do rei e do reino. A igreja não está a serviço do dinheiro, que é algo sempre importante tocar, porque, infelizmente, acaba sendo um senso comum que existe na sociedade por aí afora. Nós não tomamos decisões pensando em lucro. A saúde de uma igreja, a saúde espiritual de uma comunidade não é medida pela sua conta bancária. A nossa missão não é juntar dinheiro, nem montar patrimônio, nem ser a instituição mais rica de todas. Nosso alvo é servir ao rei e aos interesses do reino. É óbvio, né? A gente tem uma série de ações que passam pelo dinheiro e há projetos que a gente às vezes adia ou deixa de fazer porque não tem recurso. Mas uma coisa é a gente precisar do recurso. Outra coisa é a gente conduzir o ministério na intenção de ganhar mais recursos. Nossa missão não é ganhar dinheiro. A nossa missão é usar todos os recursos que temos para servir aos interesses do rei e do reino. Dizimamos e ofertamos, não para a igreja ganhar dinheiro simplesmente, mas para que a igreja use os nossos recursos para os interesses do rei e do reino. É o que vemos no ministério de Jesus. Ele não propôs um reino que seria a realização dos sonhos dos discípulos. Na verdade, ele nem sequer perguntou aos discípulos o que eles achavam sobre o reino. O reino de Jesus não veio atender os interesses políticos, financeiros. Jesus não seguiu nem mesmo a agenda dos interesses dos líderes religiosos, porque o reino é de Deus, a agenda é de Deus. Por isso as bênçãos do reino somente Deus pode dar. Isso nos ajuda a desfazer um mal-entendido. A igreja não é o reino, mas ela faz parte do reino. A igreja não é o reino porque a igreja é um espaço definido.
circunscrito aos que são batizados. Em contrapartida, Jesus é o Rei do universo. A igreja tem limites, a igreja tem fronteiras, o reino de Deus não. Porque a autoridade e o poder de Jesus são ilimitados. O poder de Jesus não se limita à jurisdição da igreja. Já disse aqui certa vez, Jesus não espera chegar domingo, 10 horas da manhã ou 19h30 para começar a trabalhar. A igreja é a comunidade instituída pelo Rei, como um espaço ordinário do seu agir no mundo. Ela recebeu dele a autoridade de proclamar o reino, de demonstrar o reino e de receber pessoas em nome do Rei. Por isso, batizamos pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batizamos em nosso próprio nome. Quando nos reunimos em nome dele, ele disse que estaria presente. Já parou para pensar sobre isso? A comunhão que temos uns com os outros, especialmente quando celebramos a ceia, é uma antecipação do reino. De modo que desprezar a igreja é desprezar o reino e o rei. Jesus se identifica com a igreja ao ponto de dizer que quem despreza os seus discípulos está desprezando-o e o Pai que o enviou, inclusive. Então não há na Bíblia a opção, a alternativa, uma escolha entre o reino e a igreja. Os discípulos de Jesus fazem parte dos dois. Dito isso, então, quem faz parte do reino? Quais são as marcas? Vamos olhar aí no nosso texto. A primeira delas está aí no versículo de número 3, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Pobres em espírito. Veja, outra tradução vai trazer humildes em espírito, ou pobres de espírito. A ênfase aqui está na pobreza, né? Não na humildade pura e simplesmente. A gente vai explicar por quê. A palavra grega usada aqui ela é muito específica. É o tipo de pobreza de uma condição muito precária. É a pessoa que está necessitada em todos os sentidos. Então ela depende da caridade alheia para ser sustentada. É literalmente uma condição de mendicância, mendigo. Só que Jesus faz uma qualificação. Ele diz, não apenas os muito pobres, os pobres em espírito. E aqui a preposição em é melhor. O que Jesus quer dizer é que o reino de Deus pertence àqueles que em espírito, ou seja, de forma interior, de forma interna, pessoal, reconhecem a sua condição de dependência de Deus. Pense no oposto do pobre, né? O oposto do pobre em espírito seria o autossuficiente. É a pessoa que pensa que não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Consequentemente, ela vai se colocar na posição, ou melhor, ela não vai se colocar numa posição de depender de Deus, de depender da graça de Deus. Por isso, Jesus vai dizer, inclusive, que o reino de Deus está aberto aos pecadores, mas fechado aos religiosos, que confiavam na prática dos rituais religiosos. Enquanto uns reconheciam a miséria de sua condição espiritual, outros se orgulhavam do seu conhecimento. Por isso é mais difícil, Jesus vai dizer, um camelo dentro da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque muitas vezes, nesse mundo, a nossa condição material nos ilude. Não oramos pelo pão de cada dia, porque na nossa cabeça, para esse problema, a gente não precisa de Deus. Por isso Jesus vai dizer aos cristãos da igreja de Laodiceia, que apesar de eles serem materialmente ricos,
espiritualmente eles eram miseráveis, cegos, nus. Ao mesmo tempo, ele vai dizer aos cristãos da igreja de Esmirna, que eram materialmente pobres, que eles eram espiritualmente ricos. Por isso o reino de Deus é daqueles que são como crianças, porque se colocam em uma condição de dependência. Foi a atitude do próprio Jesus. Jesus não caminhou o seu ministério baseado na sua própria força ou capacidade. Ele se colocou na dependência de Deus. Por isso ele buscou o poder do Espírito Santo e ele se apresentou como alguém que era humilde de coração. Pobre em espírito aponta para uma atitude interior. E nisso Jesus mostra que no reino de Deus, a condição do coração é a condição mais importante. A condição para você participar do reino, ela não está no que você carrega nas mãos. Não tem a ver com o que as pessoas sabem de você, veem de você. Não tem a ver com as suas redes sociais, não tem a ver com o que você pode ou não oferecer, não tem a ver com o seu currículo, com a sua história, com a sua reputação, com as suas conquistas. Talvez você ache que não tem nada para oferecer ao Senhor. E talvez você não tenha mesmo. Mas há lugar no reino para você. Talvez você ache que tem muito. E você precisa entender que nada do que você tem te garante um lugar no reino de Deus. Passamos a fazer parte do reino de Deus quando nos reconhecemos como mendigos em espírito, miseráveis em espírito. Ou você é espiritualmente mendigo e miserável, ou as portas do reino estão fechadas para você. Porque orgulho, vaidade, arrogância não fazem parte do reino de Deus. As outras 7 bem-aventuranças, elas vão estar conectadas por um ponto em comum. Elas vão dizer respeito à nossa relação com o mundo, com a sociedade. O mundo que vivemos, ele é marcado pelo pecado. E esse pecado se manifesta de diversas maneiras. A gente tem injustiças, maldade, violência, corrupção, idolatrias, superstições, prostituições. O que nos lembra que o reino de Deus chegou, mas ainda não em plenitude. O reino já iniciou, e nós já podemos sentir a presença dele entre nós. Mas ele só será pleno na segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo nos explica isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz assim, veja você, é necessário que ele, Cristo, reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então, o reino já chegou. Os que são pobres em espírito já fazem parte dele. A igreja é a agência que celebra o reino, promove o reino, proclama o reino. Mas ainda convivemos com uma realidade contaminada pelo mal. Então, como eu, como você, como nós podemos ser do reino, estar no reino e viver em um mundo mau? Como é que os cidadãos do reino devem agir como estrangeiros, forasteiros, peregrinos desse mundo? E a gente começa pelo versículo 6, que nos diz que os cidadãos do reino são aqueles que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa?
é a justiça do reino, da vontade de Deus. Ou seja, nesse mundo, nessa vida, meu irmão, minha irmã, por mais crente que sejamos, sempre iremos conviver com a injustiça. Conviveremos com realidades que contrariam a vontade de Deus. Os cidadãos do reino não são aqueles que olham para o mundo e se sentem satisfeitos. Em outras palavras, se você faz parte do reino, você vai olhar para o mundo e você vai ter fome, e você vai ter sede. Fome e sede que nos servem de alerta. Porque quando a gente está muito saciado com a justiça que o mundo oferece, estamos caminhando para longe do reino. Quando enchemos a nossa barriga com os projetos humanos, terrenos, políticos, econômicos ou religiosos, qualquer projeto humano, mesmo os religiosos, estarão aquém do reino de Deus. Então eu preciso olhar as estatísticas de violência e sentir fome. Olhar para as misérias, para as pessoas morando na rua, para as vítimas das guerras e sentir sede. Olhar para a manipulação da verdade, para a exploração, para a escravidão de pessoas, sentir fome. O que também nos ajuda a pensar que essa fome, essa sede não nos colocam em uma posição passiva. Não somos observadores das injustiças. Somos promotores dos valores do reino. Somos desafiados a manifestar a justiça de Deus em todas as áreas e relações humanas. Então a fome que sentimos é um lembrete que este mundo e os seus poderes, o melhor dele, nunca irão me satisfazer. O melhor deste mundo ainda não é o reino de Deus em plenitude. Mas isso não é um chamado à inatividade ou à inércia, à paralisia, ao contrário. Porque cremos na justiça de Deus, porque o reino já chegou, já fazemos parte do reino, precisamos promovê-lo, dentro e fora da igreja. O que nos leva ao versículo 7. Promovemos a justiça de Deus no mundo, não apenas com palavras, não apenas pregando o culto domingo, ou pregando o evangelho no culto aos domingos, mas praticando misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Jesus vai dizer. São aqueles que demonstram misericórdia através de ações concretas. O que é misericórdia, irmão? É você agir com graça, é você agir com favor, é você abençoar, é demonstrar compaixão com todos que aqueles ao nosso redor estão sofrendo, é amar ao próximo, seja lá quem for o próximo, é fazer o bem, é praticar o fruto do Espírito, da bondade e da benignidade. Será que a sua caminhada de vida no seu dia a dia tem sido marcada por atos de misericórdia? Podemos fazer isso, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Agora, nessa luta pela promoção do reino, pela justiça do reino, eventualmente podemos ser perseguidos. Porque o mundo injusto quer continuar na injustiça. O que nos leva às duas últimas bem-aventuranças. A última é uma expansão da penúltima, que é um exemplo que os profetas do Antigo Testamento testemunham para a gente, o próprio Jesus. Não se calaram diante das injustiças, das maldades. Jesus não deixou de abençoar pessoas, mesmo quando isso o colocou em perigo. Mais uma vez observamos
que Jesus fala sobre a perseguição, mas não para uma atitude de passividade. Ele diz assim, olha, é melhor vocês fugirem do mundo, é melhor vocês se esconderem, é melhor vocês subirem numa caverna, ou melhor, entrarem numa caverna. Não. Vocês serão perseguidos, como eu fui. Mas isso não faz de vocês coitadinhos. Sabe, irmãos, é uma coisa muito importante. A igreja, seja qual for a situação dela em relação à sociedade, nada faz da gente coitadinho, nada nos intimida, porque nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai dizer mais ainda, quando vocês forem perseguidos, vocês são bem-aventurados. Então a agenda da igreja não é fugir da perseguição, a agenda da igreja é cumprir a missão. Cumprir a missão. Cumprir a missão que Cristo nos deu. E se felicidade, então, é lutar pelas causas que valem a pena, e não a causa maior, melhor do que o reino de Deus. E se estamos promovendo o reino e enfrentamos dificuldades, não devemos recuar. Infelizmente, irmãos, há muitos cristãos e igrejas que não estão lutando, melhor dizendo, por nada além do que justiça própria e interesses pessoais. Isso nos faz pensar nas outras bem-aventuranças. Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque diante de um mundo agressivo, de um mundo violento, de um mundo cruel, promovemos o shalom de Deus, a paz de Deus. Uma coisa é você sentir paz, outra coisa é você promover a paz. Palavras e ações que levam perdão, reconciliação, esperança. Às vezes a gente vai pacificar uma situação com uma palavra sábia. Às vezes pacificamos, nos ajudando uma pessoa a enfrentar um determinado problema. Pergunta é, a sua vida tem sido um instrumento de paz? Bem-aventurados os mansos de Jesus. Versículo 5. A mansidão é uma coisa difícil de explicar. Note que Jesus se definiu como alguém manso. A mansidão, ela aparece lá como um dos frutos do Espírito. E a gente poderia defini-la como uma espécie de resiliência, uma perseverança, calma, pacífica, tranquila. Então, uma pessoa mansa, ela resiste ao mal. E ela atravessa adversidades com tranquilidade. Mansidão, como os demais, não significa inatividade, passividade. Mansidão significa você estar na frente de batalha e não perder a serenidade. Eu diria que a mansidão é o inverso da agressividade, né? É o pai e a mãe que repreende o filho sem perder a calma. É a pessoa que luta pelo bem, pelo certo, pela verdade, com graça, sem se alterar. Eu sei o que você está pensando. Isso é muito difícil, pastor. É a virtude dos participantes do reino. Porque, irmãos, não lutamos com o mundo, com as armas do mundo. Não jogamos o jogo do mundo de acordo com as regras do mundo. O jogo que a gente joga é o jogo do reino. As regras do jogo são essas aqui. E a gente precisa sempre lembrar disso.
O nosso estilo é outro. Não buscamos vingança, nem retaliação, mas nós oramos pelos inimigos. Abençoamos os que nos perseguem. Está aí o mesmo raciocínio para o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. O que quer dizer isso? Que nessa confusão toda, nesse envolvimento todo, você não pode deixar se contaminar. É um grande desafio a gente conviver com o mundo sem se contaminar com ele, né? Porque os vírus do pecado, eles são diversos e invisíveis. E aí a gente lembra da primeira bem-aventurança. Porque Jesus está preocupado com a limpeza interna, interior. E o tempo todo sujeiras do mundo chegam ao nosso coração. Às vezes a sujeira chega sem você estar buscando. Aleatoriamente, numa conversa, no trabalho, na faculdade, no celular, no trânsito, na escola, até na igreja. Precisamos nos desviar das poças de lama que existem ao nosso redor, mas ao mesmo tempo buscar graça no Senhor para renovar, purificar, limpar o nosso interior. Às vezes, o que as pessoas veem de você está tudo limpo, né? Mas o que Deus enxerga dentro de nós é sujeira. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Reino é que a graça, o poder do Espírito Santo podem limpar totalmente o nosso coração. E aí, por fim, a gente volta à segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. De que choro estamos falando? São as lágrimas provenientes das injustiças dessa vida. Porque ter fome e sede de justiça dói, cansa. Praticar os valores do reino, ser misericordioso, ser pacificador, ser manso, se empenhar para promover os valores do reino, cansa, dói, esgota. E às vezes a gente chora. Às vezes a gente perde as forças. E aí nós vemos que a felicidade das bem-aventuranças somente será experimentada em sua plenitude quando o Senhor trouxer novos céus e nova terra. Lá, os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os limpos de coração verão a Deus. Mas até lá, os que acolhem e vivem o reino já são felizes. Porque apesar da maldade do mundo, o rei que servimos é aquele que foi ungido por Deus para consolar todos os que choram. E a igreja, sobre a igreja o Senhor derramou o seu Consolador. A fé e esperança na promessa de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, enche o nosso coração de alegria para seguirmos em frente. Então, meu irmão, minha irmã, o que você precisa para fazer parte da igreja? O que você precisa para ser cristão? Que tipo de avaliação a gente tem sobre a vida de quem está na igreja? Temos aqui 8 características. E talvez você nunca, nem sequer se preocupou com isso. Olha que coisa. Talvez você nunca orou pedindo a Senhor, Senhor, eu preciso de mansidão. Eu preciso praticar misericórdia, eu preciso ser um pacificador. Senhor, eu preciso ser puro de coração.
Então eu queria desafiar você nessa noite a fazer essa oração. Senhor, eu quero viver as marcas do reino na minha vida. E todas elas estão ligadas à primeira. Os pobres em espírito. Os que se quebrantam diante do Senhor. Então eu queria desafiar você nessa noite a quebrantar o seu coração diante dele. Como um gesto simbólico disso, desse movimento. Eu convido você a se ajoelhar e a, se ajoelhando diante do Senhor em oração, dobrar diante dele também o seu coração. E a gente vai orar nesse momento. Peça ao Senhor para que todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, toda autossuficiência sejam quebradas dentro de você. Para que você possa, de fato, estar diante do Senhor em dependência de Deus. Peça ao Senhor a graça de confiar somente nele, de esperar somente nele. Peça ao Senhor para limpar o seu coração das impurezas, das sujeiras, dos resíduos do pecado. Para que você esteja limpo de coração. Peça ao Senhor para te dar graça, para te dar serenidade, para te dar tranquilidade, sabedoria, paciência, domínio próprio, para você agir com mansidão, agir com serenidade, para que você possa praticar misericórdia, para que as pessoas ao seu redor sejam tocadas por ações misericordiosas, feitas por você. Que você leve paz. Leve paz para dentro da sua casa, leve paz para os ambientes que você convive. Para que você seja um pacificador. Para que toda conversa que você participar, você possa levar uma palavra de paz. Peça ao Senhor graça, para você não se conformar com as injustiças desse mundo, com esse mundo injusto, pecador. Peça ao Senhor força, para você promover os valores do reino de Deus. Peça ao Senhor para encher o seu coração de esperança, na expectativa do reino que vem, em plenitude. Peça ao Senhor o consolo. Apresente ao Senhor as suas lágrimas, as lágrimas de frustração, as lágrimas dos seus próprios erros, as lágrimas das decepções com o mundo. Quebrante o seu coração diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora pedimos, ó Pai, que assim como dobramos os nossos joelhos, possamos dobrar nosso coração diante do Senhor. Declaramos diante do Senhor, ó Pai, que somos orgulhosos, somos vaidosos. Pai, falta-nos humildade, falta-nos quebrantamento. Ó Pai, é difícil confiar no Senhor, ó Pai, confiamos na nossa própria força, nos nossos próprios projetos. É tão difícil, ó Pai, uma atitude de submissão. Em nome de Jesus, ó Pai, vem com Teu Espírito quebrar nossos corações, para nos fazer andar, ó Pai, em humildade diante do Senhor. Que possamos, ó Pai, vivermos os valores do Teu reino, manifestar os valores do Teu reino. Que essa igreja seja de fato um espaço que promove o Teu reino, que encarna o Teu reino, Senhor. Que possamos servir ao Senhor, ó Pai,
não buscando os nossos próprios interesses, mas buscando os interesses do Rei. Que a nossa espiritualidade seja pautada nos interesses do Rei. Que possamos diminuir, ó Pai. Que possamos negar-nos a nós mesmos. Que possamos nos esvaziar. Para que Tu cresças, ó Pai, através da nossa vida. Ah, Deus. Dá-nos a alegria. Preenche o nosso coração, ó Deus. Porque somos felizes. Porque fazemos parte do Teu reino. E dá-nos, ó Pai, a fé e a esperança daquele grandioso dia, onde estas promessas se cumprirão na sua totalidade, para a glória do Teu nome. E que hoje, Senhor, homens e mulheres quebrantados diante do Senhor, sejam acolhidos pelo Senhor, como cidadãos do Teu reino. E que aqueles, ó Pai, que têm vivido uma vida parcial, possam, Senhor, ter a renovação do seu coração. Em nome de Jesus.